Fala Vascão, aqui é o Roberto Cabral do canal de Vascaíno para Vascaíno, e no vídeo de hoje a gente vai trazer aí um pouco do desempenho do time de Zé Ricardo aí na atual temporada. A gente vai trazer um pouco dos números aí de Zé Ricardo na passagem dele em 2017, onde o Vasco teve aí a sua última temporada, onde conseguiu acesso à Libertadores. Então a gente vai trazer aí um pouco de como foi essa temporada de 2017 do Zé Ricardo pelo Vasco. A gente vai trazer também aí os próximos desafios do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like boladão e o seu comentário aí pra gente, que é muito importante. Pessoal, a gente vê aí com os dias se passando, com as rodadas passando aí, os torcedores muito impacientes com o Zé Ricardo. Já foi um pouco mais pesada essa crítica no começo da temporada, mas ainda existe muita crítica em relação ao trabalho de Zé Ricardo no Vasco hoje. Uma parte dos torcedores aí enxergam a atual temporada do Vasco muito mais como sorte do que como mérito por algum trabalho do Zé Ricardo. Então, visando aí esclarecer um pouco, trazer nossa opinião, nossa forma de pensar do jogo do Vasco hoje de Zé Ricardo, a gente traz alguns números, algumas estatísticas para estar trazendo aí o debate. Quero ressaltar aqui que não coloco essa opinião minha como verdade absoluta, não sou dono da verdade, muito pelo contrário, eu estou aqui para a gente estar abrindo esse debate, abrindo essa possibilidade para debate. Então, muito importante você deixar seu comentário aqui, se você concorda com a gente, deixar a sua opinião aí. Se você diverge da gente, deixa escrito aqui nos comentários o que você acha do atual momento do Vasco aí. O Vasco de 2022 aí conseguiu adentrar ao G4 depois de 44 rodadas longe do G4. A temporada passada na Série B o Vasco não conseguiu figurar entre os 4 primeiros colocados nenhuma vez no campeonato. Então assim, já é um feito da atual comissão técnica que conseguiu levar o Vasco aí ao G4. O Vasco tem 8 jogos no campeonato, 4 jogos dentro de casa e 4 jogos com mando do time adversário, onde o Vasco aí tem 3 vitórias e 5 empates, 4 empates fora de casa e 1 empate dentro de casa e 3 vitórias. Acho que o maior tropeço aí desse campeonato foi o empate no primeiro jogo em São Januário aí. Acredito que a comissão técnica não esperava esse resultado. Então assim, tirando esse resultado adverso que foi o empate dentro de casa, o Vasco tem 3 vitórias dentro de casa e 4 empates fora. Longe de ser uma temporada desastrosa, ainda que o torcedor muito impaciente por um futebol mais vistoso critique muito. O Vasco é um time que sofre poucos gols. O Vasco sofreu 3 gols aí no campeonato, mas também é um time que faz poucos gols. Então aí a gente vê essa carência realmente no setor ofensivo. Muitas das vezes eu vejo não como falta de criação, até porque o Vasco cria oportunidade de gol. Coloquei esse trecho que eu vou colocar nesse vídeo aqui, num outro vídeo também, quando eu fiz análise aí do jogo entre Guarani e Vasco. Vou colocar aqui só para a gente ilustrar como o Vasco criou oportunidades. O Vasco criou oportunidades contra o Guarani, ainda que o jogo tenha sido 0 a 0, o Vasco teve aí oportunidades. O Palácios, que entrou aí no segundo tempo, criou algumas oportunidades claras de gol, só que ali a decisão ali da jogada foi infeliz. Gabriel Peck não conseguiu reverter em gol uma oportunidade criada pelo Palácios. Gabriel Dias também não conseguiu cabecear no gol com efetividade. O Figueiredo deu um chutão de fora da área, onde o goleiro fez um milagre. Então assim, o Vasco criou oportunidade. A gente não pode dizer que o Vasco não criou. Criou, não conseguiu reverter em gol as oportunidades criadas.
O Vasco tem mostrado aí desde o início da temporada uma força defensiva muito grande. Aí a torcida cai naquela de falar os clássicos, o Vasco não conseguiu vencer nenhum clássico no campeonato. A Copa do Brasil, o Vasco foi eliminado aí de forma vexatória para a Juazeirense. Bom, eu concordo que o Vasco deveria ter proposto o jogo contra a Juazeirense e deveria ter passado de fase, mas aí eu te pergunto, eu me faço essa pergunta aí com frequência. Qual seria aí o objetivo do Vasco na Copa do Brasil? Aonde o Vasco conseguiria chegar na Copa do Brasil? O principal objetivo do Vasco a gente tem que concordar que é o acesso à Série A no final do campeonato. Então assim, uma Copa do Brasil de repente não atrapalharia essa temporada do Vasco? O Vasco aí tem semanas livres com recorrência e enfrenta adversários aí que ainda estão jogando Copa do Brasil, que tem um desgaste físico maior de viagens, e o Vasco leva vantagem nisso. Então assim, o principal objetivo do Vasco é o acesso à Série A. A Copa do Brasil não poderia atrapalhar isso? Não estou dizendo aqui que acho que o Vasco foi bom ser eliminado pela Juazeirense, não. Eu acho que o Vasco deveria ter passado pela Juazeirense, até pelo prêmio aí em dinheiro da Copa do Brasil. Só que a gente tem que concordar que iria atrapalhar um pouco aí o planejamento da temporada do Vasco. O Vasco aí em 2017, sob o comando de Zé Ricardo, em 16 jogos, ficou 11 jogos invictos. A gente traz aqui os jogos de Zé Ricardo sob o comando do Vasco em 2017. Aqui a gente observa que o Vasco perdeu por 1-0 para o Corinthians com gol de mão do Jô e perdeu por 3-1 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A gente assim observa que dentre esses 16 jogos, os placares são muito semelhantes ao que a gente tem na temporada de hoje. Assim, não eram placares elásticos, não eram jogos vistosos, mas foi uma temporada aí que conseguiu levar o Vasco a disputar a Libertadores. Então assim, é de consentimento da torcida que 2017 foi a melhor temporada do Vasco aí, de repente, nos últimos anos, onde o Vasco conseguiu o acesso aí à competição sul-americana. Então a gente observa que em 2017 o Vasco teve esse desempenho aqui, se assemelha muito ao desempenho do Vasco hoje, empates, vitórias com placares magro, só que efetivamente entregam o resultado esperado. Assim, eu entendo que com a chegada da 777 o Vasco vai trocar o comando técnico, até porque é de costume da 777 fazer isso. Fez na Genoa, fez mais recentemente aí no Standard Liège, e no Estrela Vermelha aí da França também está fazendo reformulação. Então é de entendimento que vai existir realmente a mudança de comando técnico do Vasco quando a 777 assumir. Então a gente cai naquilo que a torcida cobrou muito. Eu inclusive fiz vídeos aqui cobrando a demissão do Zé Ricardo, cobrando a troca de comando técnico. Só que a gente tem que entender que a dificuldade de que seria trocar o comando técnico, tendo em vista que o treinador ia trabalhar, sei lá, por volta de 1 mês e meio aí. Quem aceitaria trabalhar 1 mês e meio dentro dessa temporada, visando aí ser mandado embora quando a 777 assumir? Um clamor da torcida aí é o Anderson Moreira, que foi campeão pelo Botafogo, fez uma campanha espetacular ano passado, mas vamos ao fato. O Anderson foi demitido assim que o John Textor assumiu o Botafogo. Então você acha que o Anderson iria querer assumir o Vasco para passar por situação semelhante e ser mandado embora pela 777? Eu acho muito difícil. Então assim, ainda que o Vasco tenha um futebol não vistoso, ainda que o Vasco não tenha um futebol que a torcida espera, a gente acredita que um treinador mais qualificado vai conseguir tirar algo melhor desse time. O Vasco tem entregado resultados, o Vasco tem aí cumprido com o objetivo da diretoria, que é estar dentro do G4. O Vasco já tem 2 rodadas aí em sequência dentro do G4, e a gente espera que até a entrada da 777 o Vasco possa aí continuar com esse nível de competitividade e com esses resultados vindo aí e mantendo o Vasco nas primeiras colocações.
O Vasco tem aí como próximos compromissos o jogo contra o Brusque dentro de São Januário, quinta-feira, e eu estarei lá para fazer minha parte. É um jogo aí marcado pela presença dos executivos da 777 e onde a torcida aí prepara mais uma grande festa. Ingressos de arquibancada já estão esgotados e a gente espera aí realmente que toda essa atmosfera que a torcida traz nos últimos jogos vai se repetir nesse jogo contra o Brusque na quinta-feira. É a oportunidade aí do Vasco se manter no G4, começar a se desgarrar dos times que estão ali mais abaixo dele. Então a gente vive a expectativa de mais um resultado positivo na temporada. Se ganhar de 1-0 com gol de queixo do Raniel, a gente vai ficar feliz, da mesma forma que se ganhar de 3-0 com um futebol mais vistoso. Depois o Vasco vai também enfrentar o Cruzeiro aí em São Januário. O jogo foi alterado para o dia 11, no domingo às 4 horas. A gente entende que essa mudança na tabela vem de um pedido aí de repente da Globo para estar mostrando aí em sua grade esse jogão entre Vasco e Cruzeiro, duelo de campeões nacionais aí, e que pode marcar de repente a briga ali pelas primeiras colocações entre Vasco e Cruzeiro. Então a gente fica nessa expectativa aí desses dois próximos compromissos do Vasco, visando aí se manter nas primeiras colocações. Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like boladão pra gente e aquele seu comentário pra gente estar interagindo aí, debatendo os assuntos abordados. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.